Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, os versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupado, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão disse-lhe: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e só tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não tinha sido injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho eu direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, esta parábola é bastante significativa. Na verdade, estamos no mês vocacional, o mês dedicado a olharmos um pouco para a nossa vida de fé e sabermos que Deus nos convoca para uma missão. Há muitos de nós que talvez ainda na infância sentimos o chamado de Deus para segui-lo, deixamos tudo, mudamos a nossa vida, o nosso jeito de ser para seguir o Senhor. Outros na juventude, outros talvez na idade adulta. De qualquer forma, o que a palavra do Senhor hoje nos mostra é que o chamado de Deus, ele é feito em momentos diversos e que é preciso que a gente assuma esse chamado para trabalhar na missão do anúncio do Evangelho. Você que participa das pastorais, dos movimentos, às vezes ainda jovem, ainda criança, você assumiu compromissos com a igreja, com o Evangelho, de trabalhar, anunciar a palavra, ajudar a igreja e ajudar a fazer com que o Evangelho do Senhor possa ser dilatado a todos os povos. O que acontece conosco é que, às vezes, nós queremos achar que porque eu fui chamado cedo, porque eu saí de casa mais cedo, porque eu me dediquei à igreja mais cedo, eu tenho mais direito do que os outros. Aquele que talvez na idade de jovem, adulta, ou mesmo já como ancião,
aceitou a ser o propagador da palavra, ele tem o mesmo direito, o mesmo jeito de viver, porque o reino de Deus é equidade. E a equidade, de fato, faz com que cada um possa ter aquilo que é o totalmente necessário para si. E olha que o totalmente necessário é tão pouco. Às vezes nós criamos situações para podermos ter mais, mas para viver bem, com tranquilidade, pouca coisa nos faz viver bem. E olha que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, aprendemos isso. Com pouca coisa se vive muito bem. Então por isso é importante para nós assumirmos o nosso compromisso. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, para que juntos nós possamos fazer com que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas, a educar, a crescer, fazer com que o outro possa viver cada vez melhor. Então por isso é importante para nós, porque muitas vezes nós caímos na lógica do capitalismo. Se eu tenho mais hora de trabalho, tenho que ganhar mais, eu tenho que ser mais privilegiado. Mas para Deus não. A equidade nos faz viver a unidade. Muita paz para você.